Então, vamos lá que eu estou simplesmente maravilhada com esse texto. Então, Amém. Essa carta de Efésios, de Paulo para os Efésios, tá? É uma carta que diz muito para nós hoje, porque nós não temos a tradição, a educação judaica. Então, é a carta que vai explicar para nós exatamente como que nós começamos a integrar dentro dos planos de Deus a esse mundo em que a gente vai ter um acesso livre a Deus, tá? O que é esse acesso livre? Nós temos Deus é perfeito, puro, santo, então nada que é imperfeito, nada que é impuro, nada que está contaminado pode chegar perto de Deus, tá? E eu ouvi um exemplo assim muito interessante. Tá? O que acontece? Nós temos aqui uma xícara, ela tem uma função e ela está íntegra, certo? Se ela cair, eu podia até derrubar aqui, mas não vai fazer um show aqui. Se ela cair, quebrar, ela está por pedaço, certo? O trabalho de Cristo, aqui nesses 3 primeiros capítulos, está explicando exatamente isso. Ele está ligando cada parte, tá? Então, quando nós vamos ver no texto, se você quiser, você pode até escrever embaixo do texto, cada vez que você vê em Cristo, faz um risquinho embaixo, tá? Porque em Cristo, ou seja, quando ele cola, é que nós vamos ter essa que nós vamos ter essa reunião, nós vamos estar reconectando, aglomerando, não é aglomerando, mas reformando tudo que foi quebrado com o pecado, tá? Eu tenho aqui uma foto que eu mandei no texto, vocês chegaram a abrir o texto? Aquele texto, vocês viram uma foto no começo? Achei que eu podia puxar aqui, mas não estou vendo onde. Tá? Assim, a foto do... Isso, tá vendo essa foto? Sim. Tá? Essa foto é uma arte no Japão, que eles têm eles quebram, quando quebram uma porcelana, eles colocam a cola com ouro, coloca no forno de novo, e eles trazem uma peça nova, mas com essa decoração linda de ouro, tá? Então, toda vez que você lê em Cristo, lembra disso. Você lembra que é essa cola para nos tornar uma coisa inteira de novo, tá? Nos fazer whole, nos fazer íntegros de novo, tá? Então, uma outra explicação. Paulo, o nome dele antes era Saulo. Ele era judeu, rabino, quer dizer, professor de lei. Ele era não só teólogo, mas ele era um doutor na lei. Então, quando ele tem a revelação de Cristo, Cristo aparece ressuscitado na frente dele. Depois eu digo onde que está, que é o texto de Atos, que conta como que ele se revelou a Paulo, tá? E Paulo passou 14 anos isolado em outro país, aprendendo as coisas de Deus e Deus revelando para ele. Ele foi sendo revelada a verdade para Deus. Então, não de Deus para ele. Então, vocês veem, Paulo conhecia a lei profundamente, certo? Mas depois que é revelado para ele, cai as escamas do olho dele. Ele começa a enxergar de uma outra forma aquilo que ele já sabia como lei, ele começa agora a saber como uma verdade espiritual, o que é totalmente diferente, tá? O que começar a ficar confuso e vocês tiverem dúvida, vai anotando, depois a gente explica para vocês, tá bom? Então, no versículo 1, Paulo, apóstolo, o que é a palavra apóstolo? É um mensageiro.
mas não é um mensageiro comum. Ele é um mensageiro em que ele tem uma autoridade, tá? Quando você vai fazer um documento lá no consulado brasileiro, eles mandam você apostilar o documento. Vocês já passaram por essa dor de cabeça? Então, vai lá para Tallahassee, aí eles autorizam, colocam dentro de uma pastinha, certo? Então, eles estão colocando aquela informação dentro de uma apostila que é a comprovação, a certificação de que aquilo é daquela pessoa, aquela informação está correta, tá? Então, apóstolo, lembra dessa pastinha, ele tem uma mensagem dentro, então ele é um apóstolo, ele é um enviado, ele é uma pasta com certificado para poder mandar essa mensagem, você ter certeza que essa mensagem está vindo de uma fonte segura, tá? Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, como eu falei, Cristo não é sobrenome, Cristo é um título, Messias. Apóstolo pela vontade de Deus. Vocês estão vendo no primeiro versículo de Efésios? Uhum. Ele é apóstolo pela vontade de Deus. Por que ele está falando isso? Porque no texto de... deixa eu ver, eu acho que em Marcos, onde que eu tinha anotado aqui? Tem uma hora que Jesus chama os discípulos, não tem? Aí ele chama os discípulos, aí ele chama os 12 para ficar acompanhando ele, para estar junto com ele, certo? Então, eu não sei o que aconteceu com a Rita's Fone aqui, que apagou aqui a mensagem. Mas eu estou aqui, estou ouvindo vocês. Estou ouvindo vocês. Tá. Mas você está vendo o vídeo também? Estou. Tá. Então, quando Jesus chama os 12 apóstolos, eles acompanham Jesus pelos 3 anos, caminhando e aprendendo com ele, certo? Uhum. Aí um dos apóstolos traz Jesus, não foi? Foi Judas. Ele traiu Jesus. Depois ele se enforcou. Lá em Atos está falando. Ele se enforcou, se jogou. Ele não conseguiu se conter. Olha, o texto é Lucas 6:12. Está falando ali quando Jesus chama os discípulos, tá bom? Aí está ali os nomes de cada um. Paulo não está nesse nome, não está nessa lista. Certo? Porque Paulo não estava, nessa época, Paulo era só um estudante. Ele era ou então um professor, um rabino, mas ele não seguia Jesus, muito pelo contrário, ele começou a perseguir. Por que ele perseguia os cristãos? Porque os cristãos eram pessoas que não eram judeus, eles não eram pessoas que estavam seguindo a lei judaica. Eram pessoas de todos os povos. Por isso que eles chamam de gentio, porque eram povos em geral. Então, para o judeu, isso daí era uma coisa absurda. Por quê? Porque eles não podiam nem conversar com pessoas que fossem de outros povos. Eles ficavam impuros. Então, para eles aceitarem que alguém que não fosse ritualmente lavado, batizado, limpo, que tivesse confessado os pecados, 613 leis, se eles não tivessem cumprindo essas leis, eles não podiam ser considerados como santos, como parte da congregação, tá? Então, quando Paulo começa a falar que a graça de Deus é para todos, foi um escândalo para os judeus. Eles ficaram escandalizados. Como? Nós estamos aqui há mais de 3.000 anos preservando as leis e agora você está falando que agora qualquer um aceita? Então, eles começaram a perseguir Paulo, tá bom? Aqui, então, nesse primeiro versículo, quando ele fala que apóstolo pela vontade de Deus, é porque aqui esse apóstolo não é o apóstolo chamado por Cristo. Cristo não chamou os outros apóstolos com vontade de Deus? Claro que chamou, mas aqui é um chamado diferente, tá? Então, é um chamado pela vontade de Deus aos santos e fiéis, alguns textos não falam fiéis, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Éfeso, na época, era parte da Grécia, hoje é parte da Turquia.
tá? Então, Éfeso, essa cidade, era uma cidade portuária, uma cidade de mercado, uma cidade de entra e sai gente. Então, eles faziam muito dinheiro entretendo os turistas. Imagina ali o Porto Everglades, ali em Fort Lauderdale, ou então o Porto de Miami. O que acontece? Em volta do porto tem casa de show, não é? Tem shopping mall, tem um monte de coisa para entreter as pessoas que vieram fazer comércio e estão indo para o país delas de volta. Nesse meio de entretenimento, eles tinham um lugar de adoração pagã, tá? Esse lugar de adoração pagã era o lugar... Deixa eu fazer uma coisinha aqui que deu um defeito. Esse lugar de adoração pagã era o templo de... Na verdade, não era templo ainda, de Artemis, ou Diana. Eu não sei se vocês lembram, provavelmente vocês não lembram disso. Eu sou mais velha, muito mais velha que vocês. Mas teve uma época lá no Brasil que toda casa tinha uma imagem de gesso na entrada, que era a Diana dos Efésios. Sei lá, alguma tradição dos italianos que foram para São Paulo, então tinham essas imagens. E eu lembro que minha mãe ficou horrorizada, mandou tirar. Era uma mulher nua, segurando uns cachorros, assim, né? Então, eles falavam que, olha, isso daqui não tem cabimento, era uma tradição que veio dos italianos, certo? Essa Diana dos Efésios era dessa cidade aqui, e ela era, vamos dizer, a deusa da moda da época da primavera, porque ela era nessa festa que o pessoal levava os mocinhos, os rapazes e tal, para fazer os acordos de casamento. Era essa época que as mulheres faziam de tudo para engravidar, e por aí vai. Então, essa Diana dos Efésios ela era muito popular. E também, pelo texto de Atos, a gente sabe que nessa cidade de Éfeso tinha videntes, tinham pessoas que ganhavam dinheiro adivinhando o futuro para as pessoas, certo? Então, quando Paulo vai para esse lugar, vamos dizer, impuro, cheio de idolatria, um lugar em que não seguia, mesmo os judeus que eram da sinagoga, eles não seguiam as regras, assim, eles faziam mercado, eles estavam mais no mundo, vou dizer, no rolo dos mercados entrando e saindo, eles estavam mais entretidos em ganhar dinheiro do que realmente sérios em relação às leis, certo? Então, o que acontece? Paulo vai primeiro para eles, para os judeus de Éfeso, para a sinagoga. Isso está escrito em Atos, é Atos 19, 9. Ele vai primeiro falar com eles, aí vê a resistência, eles não queremos, isso aqui é uma coisa só nossa, é nossa identidade, rejeitam totalmente. E o que acontece? Paulo desiste de tentar ficar brigando com eles e vai para a escola, que é uma escola de literatura, uma escola, né? Que é da escola de Tirano. Não sei se o Tirano era um tirano como a gente conhece. Provavelmente sim, tenha vindo do nome dele essa questão de tirania, uma pessoa que é muito rigorosa e que o que for, né? O tirano. Mas enfim, ele foi para a escola de Tirano e todo dia ele ensinava a lei, ensinava isso que ele está explicando, que é a graça de Deus. Ok. Então, vamos entender. Ele chega, então, como apóstolo na cidade de Éfeso, rejeitado na sinagoga, e vai para a escola de Tirano, e aí, isso foi mais ou menos nos anos 50, aí ele vai para os outros lugares, dali da Macedônia, que hoje é Turquia, até que ele vai preso, ele vai para a Itália, ele é preso lá, e é da Itália que ele escreve essas cartas. Tá? Aí, quando ele escreve as cartas, deve ser uns 10 anos depois que ele conheceu essas pessoas. Ok? Aquele papel, a parte que eu mandei, aquele anexo à parte, fala um pouquinho disso. Ok. Aí ele começa, no versículo 2, graça e paz
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça, aqui, até então, você ainda não está entendendo o que é a graça. Eles não estavam entendendo ainda, tá? Mas a graça é o presente mais maravilhoso que nós podíamos imaginar. Não tem como nós imaginarmos o tamanho, o que é essa palavra graça. Paz, porque através da graça nós temos a união entre quem tinha a lei, os judeus da época, com as pessoas que estavam aceitando a Cristo naquele momento. Eu estava fresquinho, começando a aceitar. Tá? Então, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para o versículo 3. Ele começa a explicar agora. Então, toda vez que aparecer em Cristo, você pode fazer um tracinho embaixo, ou você escreve do lado para você ver o que Cristo fez. Então, o que ele colou em nós, o que ele trouxe para nós, o que ele está formando em nós, tá bom? Olha como fica diferente o texto e começa a ficar mais claro para a gente. Bendito seja, versículo 3, né? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, em quem? Em Cristo. Certo? Nós não temos noção do que é isso. Não tem como a gente entender o que são bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O máximo que a gente consegue saber, até o homem ir à lua, é até quando a gente viaja e voa muito alto, e para a gente é esse céu que a gente conhece. Ou quando está na praia e olha para cima. Esse é o céu que a gente conhece. Mas ele está falando de uma coisa muito acima. Nas regiões celestiais. Não é na região, nas regiões. Então, a revelação que está por vir para nós é uma coisa imensa. Está muito acima da nossa capacidade de entender. São bênçãos espirituais. Para nós, para ser fácil entender, o que é uma bênção hoje? Uma vacina contra o coronavírus. Uma resolução de como que a gente vai resolver esses dias que ninguém pode trabalhar. Como que vai se fazer isso? É isso que são bênçãos para a gente hoje. O pneu furou e ele desfurou de uma hora para outra. Ou então o meu computador aqui está carregando, de repente ele descarrega e depois carrega de novo. Para mim é a bênção imediata, certo? Mas aqui ele está falando de outra bênção, bênçãos espirituais. Então esse é o número 1. Aí versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Esse foi um outro problema muito grande com os judeus, porque ele só podia ser judeu se ele nascesse da mãe judia. Se o pai casasse com uma etíope, tivesse um filho, o filho não podia ser judeu, porque a mãe dele não era judia, tá? Por quê? Da mãe a gente tem certeza de onde nasceu o neném. Hoje tem teste de DNA, né? Mas né, é muito recente. O que você sabia? A barriga cresceu e nasceu. Ali não tem dúvida, tá? Agora, exatamente quem foi o pai, muita coisa pode ter acontecido, certo? Então, a questão do judeu aqui era muito séria. Ele começava a questionar assim, como assim Deus nos escolheu em Deus, em Cristo, antes da criação do mundo? Como assim? Bom, se no versículo anterior está falando de bênçãos espirituais na região celestial e agora está falando que escolheu antes da criação do mundo, é mais um ponto que é muito difícil para nós entendermos por quê. Está falando do mundo espiritual, que nós estamos começando a entender porque nós estamos começando a ouvir a revelação que foi dada para Paulo, uma revelação única. Essas são muito boas novas, tá? Ok. Para que nós fomos escolhidos? Para sermos santos
irrepreensíveis em sua presença. Lembra que eu falei que se a gente pegar a xícara e a xícara cair, ela quebrar, ela não serve para nada, tá? Então, só na hora que em Cristo ela é colada, aí sim ela vira santa, irrepreensível. Começa a fazer sentido? Tá? Porque se ela tiver quebrada, você vai jogar fora. É o pecado, quebrou. Em Cristo é colado, então agora ficou íntegra, whole, né? Santa e irrepreensível, ok? Então, vamos lá, vamos continuar. Nós temos que apresentar diante de Deus, lembra, Deus é santo, puro, não pode aparecer nada quebrado. Então, na hora que nós estamos reconstituídos, refeitos, aí que nós podemos estar na presença de Deus. Versículo 5. Em amor nos predestinou